Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com a Ismael. Eu estou aqui com a Margarida Simões. Ela é a sacerdotisa de um grupo religioso nascido na década de 1930, no final da década de 1930, por alemães que migraram para o Brasil, atendendo a solicitações de seres extrafísicos, mais especificamente de fora da Terra. Para vocês verem que, assim como no planeta Terra, nós temos várias funções, temos os cientistas, temos os religiosos. Neste caso, são seres que vieram instruir a população da Terra décadas antes da entrada do planeta no cinturão de fótons. Nós é que recebemos isso como religião. Eles não têm religião. Para eles, são instruções de elevação vibratória e reconexão nossa com o nosso eu superior. Porque quando nós nascemos na Terra, nós nos separamos dos nossos corpos sutis e aqui nós mergulhamos no esquecimento. Muitas vezes, aqueles que se comunicam com pessoas nada mais são do que parentes dos que mergulharam na vida na Terra. E aí, nós é que precisamos nos religar e chamamos estas instruções, estes amigos que nos dão conselhos, né, de religião. Na verdade, a gente estava conversando ainda agora, né, que a Margarida tem uma filha, que ela já está fora daquele conceito de religião. Mas a tendência é as religiões expandirem suas consciências, suas formas de verem e começarem a se verem como vários caminhos para um destino só, que é a religação de nós, seres humanos, conosco mesmos, com nossos eus superiores. Então, a Margarida, ela é a sacerdotisa de uma religião criada por seres de fora da Terra. Que nós criamos as religiões, assim como todas as outras, que deveria ser chamada de escola evolutiva, né? Assim como na Índia são chamados os ashrams de escola de iluminação. Então, a partir de agora, eu vou substituir o nome religião por escola de expansão da consciência. Tudo bem, Margarida? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa Bate-Papo com a Ismael novamente. Desta vez eu aqui no Templo Ocelan. E eu quero que você conte para o nosso público como começou o Ocelan, onde, com quem, para que as pessoas possam entender também esta preocupação, que no caso não é nem preocupação, foi uma ocupação de seres muito evoluídos de trazerem a verdade para a Terra, porque a gente já sabe que a gente está mergulhado no véu de Maia, como dizem os hindus, que é o véu da ilusão, né? E que de vez em quando vêm essas informações e que na década de 30 foi passada essas orientações. Por favor. Em primeiro lugar, muito obrigada, Maia,
pela sua presença aqui no templo de Uselam, que na verdade é a materialização temporal, né, de um templo que na verdade existe atemporalmente, ou seja, fora do conceito humano de tempo e espaço. Existe um templo que, vamos dizer assim, de onde são ressoadas, reverberadas, não é? As grandes lições dos mestres cósmicos. E na década de 1930, como disse a Maia, um casal de alemães que já eram espiritualizados, não religiosos, mas espiritualizados, e isso significa pessoas que já tinham intimidade ou uma certa intimidade com outras lições já recebidas por outros canais. Mas eles receberam diretamente de forças cósmicas, de seres que nunca se encarnaram em nenhum planeta, em nenhum, digamos, em nenhum corpo celeste deste plano material que nós chamamos de sétimo raio universal. Os outros acima, sexto, quinto, quarto, até, enfim, a eternidade, né? São imateriais, mas o sétimo raio, com todos aqueles inumeráveis, inquantificáveis astros e estrelas enfim, galáxias, enfim, tudo o que é material é sétimo raio universal. Então, neste sétimo raio, os únicos mestres que transmitiram, eu já por uma questão de economia linguística já ia dizendo mestres do Uselam. Os mestres não pertencem a religião nenhuma, a grupo nenhum, eles são os mestres, né? Mas enfim, os mestres que se manifestaram para esses dois, para esse casal, manifestaram-se ainda estando eles na Alemanha. E eles determinaram, nós não temos todo o tempo do mundo para contar essa história, então, sintetizando, eles determinaram que esse casal deveria abandonar tudo, inclusive a residência da família que ficava num lugar não central de Berlim, que se chama até hoje Golin. Bom, então eles receberam a determinação de vir para o Brasil em função de que eles, os mestres, já sabiam que a Alemanha e toda a Europa iriam entrar numa grande fase de extermínio de pessoas, de etnias, ia haver uma verdadeira catástrofe, mas não uma catástrofe ambiental, mas provocada diretamente pelo ser humano. Então eles determinaram que viessem para o Brasil. E por que o Brasil? Porque este Brasil está vocacionado desde sempre para ser a pátria de acolhimento de todas as tendências espirituais, religiosas, como se queira chamar. E tanto é que nós sabemos, nós brasileiros e aqueles que não são brasileiros, mas que vivem no Brasil,
já sabem que o Brasil acolhe todas as tendências orientais, de religiões de matrizes africanas, religiões da área asiática, de toda a área asiática, que são muitas, não é? Enfim, todos os tipos de encaminhamento espiritual das pessoas. De uns tempos para cá, infelizmente, todos nós sabemos que tem havido algumas reações negativas provocadas por certos grupos que ainda não se deixaram tomar pela luz divina e não se deixaram abrir conscientemente para a grande realidade que daqui por diante, deste século XX em diante, nos próximos 2000 anos, como disse ainda há pouco a Omaia, terão que assimilar, aceitar retirar-se do planeta Terra por incompatibilidade de consciência, né? A gente sabe que existe incompatibilidade de gênio, incompatibilidade disso e daquilo, mas incompatibilidade de consciência é uma coisa muito séria, porque a partir dessa incompatibilidade de consciência geram-se aquelas formas de intolerância, não só religiosa, mas também a gêneros, também a pensamento, né? a correntes de pensamento, filosofias, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que é nocivo, absolutamente prejudicial ao desenvolvimento do ser humano como algo integral, como algo uno. Bom, então, em 1935, acredito, agora não tenho bem lembrança, 35, 36, por aí, esse casal, então, foi convidado por um grupo de espiritualistas brasileiros que estavam visitando naquela época a Alemanha, e eles convidaram esse casal para vir para o Brasil com o seu filho pequeno, que na época tinha 2, 3 anos, 5 anos de idade. E aqui eles permaneceram até o final de sua vida. E aqui em 1939, a 2 de agosto de 1939, Ulo Getzel, nome civil, e Catarina Getzel fundaram a comunidade religiosa, o Selam, por determinação das forças cósmicas. E por que 2 de agosto de 1939? Porque Ulo Getzel era astrólogo e ele sabia, também por ter recebido essa instrução superior, que 2 de agosto de 1939 foi a data de começo da nova era. Ali começou a nova era. E aí, inclusive, foi às 19 horas, 39 minutos, 27 Com certeza segundos. foi a abertura de um portal e que posteriormente, né, nós sabemos, não é? E então, o Getzel ali também, ou antes disso, agora já não tenho certeza, recebeu o nome cósmico de Lo-Ul-Hana. E Catarina Getzel recebeu o nome cósmico de
Tainaum. Muito bem. Então, esse casal começou lá na Alemanha, ainda quando recebeu a instrução de vir para o Brasil, já tinha recebido um primeiro conjunto de mensagens que preparavam já a fundação. E esse conjunto de mensagens está consubstanciado num livro, e os livros do Celan, todos, eles têm um nome genérico, que é Pentra. E o Pentra 1 é justamente a história da fundação. Muito bem. Então começaram a agregar pessoas interessadas, inclusive porque o Lugessel era astrólogo. Ele deixou livros de astrologia. Ele precisava sustentar-se a si, não é? A esposa e ao filho pequeno. Então ele começou a fazer pequenos anúncios. Nós temos esse registro. Pequenos anúncios: professor Lugessel de astrologia, faça o seu mapa astral. E aí essas pessoas umas querendo aprender astrologia e também querendo saber fazer o seu próprio mapa astral, ou querendo que ele fizesse um mapa astral e depois ensinasse, não é, como se faz. Então essas pessoas foram o núcleo primeiro da comunidade religiosa, o Celan. Interessante, inclusive todo este material deve constituir um museu do Celan, né, de casais que foram orientados extrafisicamente para virem para o Brasil, para virem para o Rio de Janeiro, que, confirmando o que várias pessoas, vários médiuns recebem a informação, vários pesquisadores também, que o Brasil terá um papel muito importante nessa mudança de mentalidade da Terra, esse upgrade de mentalidade da Terra, justamente por o Brasil ter acolhido, né, a comunicação entre seres humanos encarnados e desencarnados, que a maioria das religiões rejeita, mas o Brasil abraçou o que hoje se chama de espiritismo, mas que o espiritismo ele apenas revelou uma verdade universal, né? Então a espiritualidade ela abrange tudo isso. Olha que interessante. Abrange todas as religiões, não é? Porque em todas as religiões existem aqueles que são, digamos, que se dedicam a aprender e a mergulhar naquilo que antigamente era mistério. E a religião, o Celan, na verdade, o Celan, né, veio também para desvendar aquilo que até então era mistério. Nós estamos na era de Aquário. A entrada da era de Aquário foi ali naquela data, 2 de agosto de 1939. E lembrem-se, desculpe até interromper, lembrem-se do seguinte: a partir de um certo momento, quando aquele conjunto de repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ali começou a haver grandes modificações políticas, regionais e tal. E aí eu me lembro bem, eu era bem mais jovem,
e começou-se a falar, e agora de repente esqueci a palavra em russo, mas começou-se a falar em clareza. Não é clareza, um aquário, ele é transparente. Isso, transparência. A palavra transparência começou ali, nesse período. Não foi já... a perestroika, não, né? Não, a perestroika, não, a perestroika foi um movimento. Isso. De repente eu me lembro. Mas, enfim, começou-se a falar muito em transparência, em clareza, enfim. E aí a palavra transparência tomou o mundo. Tudo tem que ser transparente, transparente. E automaticamente a gente associou isso à era de Aquário. Porque o que é um aquário? O aquário é um ambiente em que você vê através, né? Que você não tem paredes intransponíveis. Você tem um aquário, você vê o que se passa, você vê com clareza. Então, até então, o que vigorava, não falando propriamente em religiões, mas o que vigorava? O ocultismo, as chamadas ciências ocultas. Na era de Aquário, não há mais lugar para ciências ocultas. Não há mais lugar para se ocultar nada. Tudo tem que ser às claras. Porque há uma abertura de consciência. O Maia falava antes aqui do nosso bate-papo aqui diante de vocês, o Maia já falava também nisso. Quer dizer, as pessoas que estão conectadas nestas novas vibrações, que estão permeando não só o planeta Terra, não só o sistema solar, mas todo o sétimo raio universal, ou seja, todo o mundo material, que para nós é absolutamente incompreensível pela sua extensão. Ninguém sabe onde termina. Se é que termina, Se é que termina, não é? Então, na verdade, não é uma questão de terminar, é uma questão de, talvez, de bordas que se expandem e se esgarçam, e os cientistas estão dizendo que nós estamos numa fase em que todo o cosmo, digamos assim, material, está em processo de afastamento. Mas esse afastamento é, na verdade, o quê? Uma expansão. E vejam... E ainda digo mais, é espiralar. Sim, reparem lá no fundo. Não tem, o que tem termina aquele ciclo e começa outro. Exatamente. Termina esse, começa outro. Exatamente. Reparem lá no fundo aquele símbolo. Olha o símbolo de vocês aí. Pois é, o símbolo do Celan é uma espiral, mas ela está em uma dimensão só. Na verdade, uma espiral é multidimensional, não é nem tridimensional, é multidimensional porque ela vai abrangendo diversos níveis. Exatamente. Então, a questão é que o Celan veio para a Terra justamente para reforçar essa ideia da ampliação da consciência. E assim como os astros, os corpos celestes estão se expandindo, né, em termos de afastamento, a gente vai pensar assim, mas vão se afastar tanto que depois ficam perdidos? Não, nada se perde, não é? Isaac Newton já nos ensinou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? E vejam que nós estamos tão ligados a isso tudo
que o nosso coração bate, pulsa num processo de expansão e retração. São os movimentos do coração. Expande, retrai, expande, retrai. Isso é belíssimo e isso mostra que a criação divina, todos nós fomos criados, gerados pela força primordial. E tudo o que vive ressoa, vibra, reverbera e é energia que se movimenta sempre. Que maravilha! Aqui no Ceylon existe toda semana uma ritualística que não chega a 1 hora, né? Por volta de 1 hora. Por volta de 1 hora. E se sente um campo de energia, parece que há quem é sensitivo, né? Quem tem aquela percepção extrasensorial, e eu tenho essa percepção extrasensorial de ambiente muito forte, parece que abre uma porta lá em cima e vem um banho de energia, e a gente sabe que muitas vezes a energia vem e quando o ser humano ou o local não está preparado, pode até fazer mal. Então ele tem que vir, né, em lugares e pessoas que consigam receber este campo para depois, como se através desses transformadores, né, que nem alta voltagem, que sai da usina, tinindo naqueles fios enormes, grossos, e tem que passar por um transformador para chegar na casa e não queimar todos os eletrodomésticos. E é uma sequência de transformadores. Sequência de transformadores, exatamente. Não é só um transformador, é uma sequência. E eu percebo, né, que os rituais do Ceylon, eles vêm com aquela potência, carregam quem participa para beneficiar todo o planeta. Exatamente. Todo o planeta. E isso, meus amigos, o que isso tem a ver com ufologia? Tudo, tudo. Porque na primeira introdução, que eu tive até que mudar, mas que eu vou colocar 2 introduções aqui, a primeira parte, porque eu tive que interromper porque houve um detalhezinho, e aí fiz uma outra introdução, mas eu vou colocar a parte que fala justamente que nós estamos todos, a tendência é a expansão, a tendência de todos os grupos religiosos é a expansão de consciência e se transformarem numa escola de sabedoria, escola de iluminação, e aí não vai ter mais briga. E como eu falei, existem extraterrestres cientistas que sim, passam tecnologia porque é necessária, e existem aqueles dedicados à expansão de consciência, porque uma ciência e uma tecnologia mal utilizada, sem acompanhar a expansão, a evolução da pessoa, no caso, o bem, o bom, o belo e o verdadeiro que deve existir dentro de cada pessoa, ela vai ser utilizada de forma equivocada, de forma cruel, de forma a dizimar populações, como nós estamos vendo agora, né? É verdade. Agora no Oriente Médio, toda a sabedoria, toda a tecnologia está sendo utilizada para matar outros seres humanos. Não estou nem falando de um lado ou de outro. E o ser humano aprendeu a misturar isso, né? Considerar sagrado alguém que mata melhor, mais rápido
e com mais tecnologia mortífera, esse aí é divino. Amigos, vocês vão ver, se quem quiser, né, acompanhar aqui o Celan, que a gente vai apresenta vários grupos, vai ver que não é o caminho. O caminho é o da paz. O da paz interior, o da paz onde nós vivemos, paz em família. Ai, mas é difícil. É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Se fosse fácil, o planeta Terra já seria iluminado. É difícil. Nós temos encarnados no planeta Terra desde animais em corpos humanos, animais mesmo, ferozes em corpos humanos, como anjos em corpos humanos. E o que os nossos 30 anos de estudos nos dizem é que em outros planetas, nós, né, como já estudamos mensagens, comunicações de outros planetas, eles dizem que em outros lugares não é assim. Essa é uma característica do nosso planeta, que inclusive serve de laboratório para eles, porque tudo eles observam. Nós estamos sendo acompanhados e observados por consciências superiores, nada está fora do controle, né? E eles enviam, sim, pessoas preparadas para receber informações que normalmente vão se chocar com o que já existem, né? Porque é sempre expandindo cada vez mais. É verdade. Conta aí, Margarida. Bom, O que o Celan traz de informação? Olha, eu precisaria talvez dos próximos 10 anos para isso. Resuma, por favor. Olha, é uma tarefa difícil, viu? Resumir. Mas, vamos dizer assim, o que é que o Celan traz de novo? Justamente, usando as palavras da Umaia, a expansão da consciência. E quando ela estava falando da expansão da consciência, veio à minha mente, não estou recebendo, a minha mente, vamos dizer assim... A Margarida também é paranormal, então por isso que ela tem facilidade em compreender os colegas alemães. Quem não é paranormal tem mais dificuldade, né? Mas todos nós temos que caminhar no sentido da evolução. Eu costumo dizer que eu sou professora há uns 60 anos, mais ou menos. E justamente de linguística, né? Bom, primeiro fui professora primária, depois fui professora de segundo grau, que hoje em dia é ensino médio, professora de pessoas de nível universitário e agora, enfim, só trabalhando mesmo com adultos. Mas eu sempre, de repente, eu sempre disse... Você ia fazer um resumo? Não, sim, eu resumo, sim. Bom, mas, afinal de contas, bom, eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Nós temos que... sim, lembrei. Eu sempre disse o seguinte, quando algum aluno falava alguma coisa no horário de intervalo e tal, a respeito de espiritualidade, eu dizia sempre o seguinte: estamos todos no mesmo caminho. Uns mais, vamos assim, andando a passos mais vagarosos, por conta de suas dificuldades de articulação da consciência, porque quando nós ficamos idosos fisicamente, né, as articulações vão ficando meio enferrujadinhas, né? Mas há pessoas que, como não foram orientadas desde a infância ou já chegaram para trabalhar mais
essas articulações da consciência, elas ainda estão caminhando devagar e com dificuldade. E sempre existem aqueles que oferecem a mão para ajudar e às vezes até atrasam o seu próprio passo para conduzir aqueles que estão precisando expandir a sua consciência com um pouco mais de velocidade, digamos assim. Todos nós, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns já expandiram um pouco mais a sua consciência e conseguem caminhar mais rápido. E vão abrindo os caminhos, cortando as arestas, não arestas, mas os espinheiros, não é? Cortando os espinheiros, passando ali por dentro, mostrando as clareiras, mostrando o caminho. E esses são pessoas que, na verdade, vieram com essa missão, mas não são seres perfeitos. Não são seres perfeitos. Perfeito é aquele que chamamos de força primordial, de Deus, de lá o que seja. Agora, o Celan traz uma novidade que eu acho que é muito importante para a expansão da consciência e também para que essa expansão não se perca e não se resfrie com o caminhar, que são os mandamentos do Celan. Os mandamentos que nós temos no mundo ocidental, advindos da lei mosaica, são mandamentos da força primordial direto para o ser humano. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Enfim, aqueles mandamentos que um dia todo mundo ouviu, uns praticam, outros não. O Celan, ele vem para estes 2000 anos de que falou Allan Maia. Nestes 2000 anos, a expansão da consciência deve ser de tal ordem que não haja alguém dizendo para nós: seja honesto, seja fiel. Mas nós dizemos: eu sou fiel. Existe um texto, um pequeno texto que diz: fidelidade para consigo mesmo. É o mais nobre mandamento do Celan. Fidelidade para consigo mesmo. E o que é fidelidade para consigo mesmo? Isso é um deles, dos mandamentos. Fidelidade para consigo mesmo não é assim: eu gosto muito de churrasco, então eu vou comer churrasco todo dia porque eu sou fiel a mim mesmo. Não, esse é o pequeno ego. É o pequeno ego que está mais ligado, que nós não estamos criticando, porque todos nós temos o pequeno ego e nós temos o ego superior. Mas o pequeno ego não é aquele que deve ser fidelizado. A fidelidade é para com o nosso ego superior. E o nosso ego superior, ele é formado pela força primordial através do Cristo Logos. O Cristo Logos formou dentro de cada um de nós aquilo também que se chama de centelha divina. A centelha é uma fraçãozinha do fogo, né? E
o fogo para nós representa um grande poder. Vocês se lembram, certamente alguém já viu, se já não leu as escrituras sagradas, não é, do judaísmo, e que reverberaram pelo cristianismo, que havia uma coluna de fogo no deserto durante a noite para não só iluminar todo aquele acampamento imenso no deserto, mas também para indicar o novo rumo. Eu vou falar uma coisa para você, no Islã também. Sim, não é? Então, todas as 3 religiões abraâmicas acreditam em tudo que aconteceu antes. Só que assim, o judaísmo só acredita de um ponto para trás. Aí o cristianismo de um ponto mais adiante envolve o judaísmo. O Islã, de um ponto mais adiante, envolve o cristianismo e o judaísmo. E o oceano abraça todos. Então, todos nós somos portadores de uma centelha divina. E essa centelha divina, vejam só que interessante, lá nas primeiras páginas do Antigo Testamento, se diz que Deus criou o ser humano com barro, formou de barro o ser humano. Olhem que interessante. O que é que um cientista há alguns anos revelou? Que tudo que existe, todos os átomos, todas as partículas, todos os integrantes de todas as cadeias genéticas, cadeias de, como é que se diz? DNA. De DNA, são formadas também por elementos que existem na Terra, no barro. As pessoas dizem assim, mas eu não sou um animal, eu sou um ser humano, então eu posso matar os animais. Olhem, outro dia eu escutei um cientista, pena que eu não tivesse ali elementos para anotar. E esse cientista disse, olha, foi um programa sobre ciência. O cientista disse, olha, num ser unicelular que vive num oceano, existem elementos também que existem no ser humano. Então nós não temos que ter essa empáfia, esse nariz levantado achando que nós podemos fazer o que quisermos com a natureza, porque não podemos. Na realidade, nós somos feitos do mesmo barro, das mesmas substâncias, enfim, dos mesmos elementos. E aí, quando Deus terminou essa moldagem, o que ele fez? Segundo está no Antigo Testamento, ele soprou. Quando você sopra, o que você sopra é algo que vem de dentro de você, já passou por todas as suas células, por toda a sua corrente sanguínea, pelos seus pulmões, pela sua mente. Então, para mim, é a metáfora perfeita da criação do ser humano. O ser humano foi criado com todos os elementos existentes e formadores de tudo o que existe em termos materiais, mas insuflado pelo hálito divino que colocou dentro de nós a sua herança, que é a centelha divina. Nós somos parte da força primordial. Então, outro dia, ouvindo uma amiga que estava muito triste por causa de um problema de saúde grave, eu disse a ela alguma coisa do que eu disse agora, não na sua totalidade, para não cansá-la, porque ela está vivendo um momento bastante difícil. E eu disse a ela o seguinte: nos momentos
você sentir que a sua vitalidade está caindo, feche os olhos, respire calmamente e diga: eu sou luz, eu sou verdade, eu sou a vida, eu sou força, eu sou poder divino, eu sou amor divino, porque tudo isso nós somos, só que está, digamos assim, consubstanciado, amalgamado na centelha divina, que nas pessoas que não conseguiram ainda fazer a sua expansão maior de consciência, está apagadinho, quase apagadinho, é uma chama fraquinha. Então, quando se acredita, quando se começa a acreditar que se é um filho, uma filha dessa força primordial que criou tudo, então se adquire a consciência de que é possível curar-se. E por isso, quando Jesus curava aquelas pessoas que eram apresentadas no seu caminho, o que é que ele dizia? Filho, a tua fé te curou. Ele é muito mais humilde do que muito cristão, seguidor dele, né? Ele dizia: vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Agora, se alguém disser que acredita em outros profetas, que praticam outra religião, são pessoas que não merecem, né, o paraíso, vamos dizer assim, uma eternidade agradável, isso é um preconceito que o próprio Jesus não tinha, né? É verdade, isso. É verdade, é verdade. Disseram para ele uma vez: olha, fulano não está querendo te seguir. Ele disse: não precisa, ele já faz o bem. Exatamente, exatamente. Então, o Selam está aqui, dentre outras coisas, dentre outras finalidades, para ajudar os seres humanos a expandirem a sua consciência, de modo que elas saibam e elas pratiquem a fidelidade ao seu ego superior, que é pleno de conhecimento, de força divina, de amor divino, de poder divino, e tudo isso tem que ser empregado para o seu bem e o bem de toda a humanidade. E é por isso que nós estamos, e esse é um dos mandamentos, não? São 17. E o interessante é que esses 17 mandamentos têm uma gradação, têm uma gradiência. Você gostou da palavra? Gostei. Tem uma gradiência. E sobre isso um dia nós vamos falar. Mas digamos assim, essa gradiência percorre os estágios básicos de ampliação da consciência humana. O templo, né? Este templo aqui que eu estou, vim visitar em uma visita com o meu esposo ao Rio de Janeiro para um evento de família, da família dele. E estamos aproveitando e peregrinando pelos lugares que nós criamos afinidade energética, afinidade de conhecimento e o Ocelan, né, como tem a ritualística, ela é virtual, pelo menos a cada quinzena é virtual e a gente participa. Também virtual. Também. Porque é presencial e virtual. Fica aqui na Tijuca, né? Você quer? Pode dar o endereço? Claro, na Rua Carvalho Alvim, número 178. E o link para a participação
virtual, né, é dado a cada 15 dias, algumas horas, às vezes alguns minutos antes dessa ritualística que nós chamamos de celebração. E aí mandamos o link e quem quiser assistir, né, conectar-se, fique à vontade. E quem também desejar pode vir de 15 em 15 dias às 16 horas. Mas se pede que se chegue uns 10 minutinhos antes para que não haja atraso. Geralmente é no sábado, né? Aos sábados, de 15 em 16 dias. Hora de Brasília. 16 horas de Brasília. Inclusive, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp do Celan, pode mandar um WhatsApp para mim no 981279383 e diga: olha, mãe, eu estou querendo participar do grupo de WhatsApp do Celan, que lá ela distribui quinzenalmente o link. E tem o teu contato também, pode dar? Sim, claro. Pode ser meu WhatsApp e pode ser meu e-mail. Pronto, dá o teu e-mail. Isso, meu e-mail é margarida.simões, sem o tio, né? margarida.simões29@gmail.com. Nós temos aqui um e-mail do Celan, mas ele não tem tido vamos dizer assim, um grande uso, então eu vou reativar, vou desativar esse e-mail já antigo do Celan, vou criar um outro e-mail para o Celan e aí eu divulgarei nesse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp chamado o Celan. E aí vocês poderão mandar e-mail, fazer perguntas, enfim. E vai ser até muito interessante porque vai também motivar algumas das nossas palestras, digamos assim, não é? Bacana. Pretendemos fazer lives, e nesse sentido a Maia está Quando começar, você me avisa, gente. Esse é só uma introdução para vocês saberem que os seres extraterrestres, eles não vêm só fazer intercâmbio tecnológico, eles não vêm só trazer outras coisas, eles vêm também nos reconectar com nós mesmos, porque isso é um fator primordial em todos eles que eu tive, ou por todos os seres extraterrestres que eu conversei, através dos vários canais que eu conheci. Este é um fator primordial para eles se apresentarem, porque se nós não tivermos educação cósmica, uma cultura de convivência cósmica, nós vamos ser pessoas eternamente deixadas de lado. É verdade, é verdade. Então é uma educação. Eu considero religião uma educação, uma escola de convivência mesmo. É verdade. É uma escola não só de convivência, mas é uma escola de autodesenvolvimento, porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos aprendendo a abrir os braços e estender as mãos, não só para ajudar, mas para fazer conexões. Exatamente. O Celan não discrimina nenhum caminho religioso ou filosófico, não despreza, muito menos, quer dizer, muito menos não, nem despreza, enfim, de forma alguma. Pelo contrário, nós abraçamos, nós temos a nossa identidade, né? Nós temos a nossa identidade. Tanto é que nesse grupo de WhatsApp, nós...
Eles focam nos ensinamentos só deles. Exatamente. Não posta outras coisas. Exatamente. É só o que tem e principalmente o link, né? Para as reuniões quinzenais. Exatamente. Mas olha, gente, é muito bacana. A gente tem o nosso, este programa Bate-Papo com o Mais Maio, que promove a expansão de consciência e mostra as várias agendas desses seres. E estes vieram com a agenda que para o humano foi compreendida como religião, mas que são instruções que vão nortear os 2000 anos seguintes. Da mesma forma como vieram pela Geraldine Inocente, inclusive na Alemanha também, eu acho que com ela foi na década de 50, e na década de 30 também veio nos Estados Unidos pelo Godfrey Hay King. Vários contatos com consciências que nunca encarnaram vieram falando dessa entrada, não só do nosso planeta, porque aí já são estudos outros que eu fiz, mas todo o nosso sistema solar, nessa área do universo que ajuda na expansão da consciência. E mais, esse trabalho precisa ser feito de baixo para cima. Não adianta eles nos carregarem. Nós temos que aprender como andar. Margarida, nós já temos 56 minutos, essa aqui é uma gravação, e nós temos essa dificuldade, essa limitação de tem que ser 1 hora apenas, senão não sobe no streaming. É porque eu não mando direto para o YouTube, eu mando pelo meu estúdio. Suas considerações finais, e nós vamos fazer outras, complementando essa daqui, que já está complementando uma outra que você fez. Bom, em primeiro lugar, eu quero novamente agradecer a você, Maia, não só por esta conversa, pelas outras, pelas lives para as quais você me convidou, e já há um novo convite em que eu vou falar sobre paz. E eu quero agradecer também de público por tudo aquilo que você está, digamos assim, nos ajudando no sentido de que já se disponibilizando para nos ajudar a ampliar, não é, o conhecimento daquilo que nós estamos aqui vocacionados, determinados para pelas forças superiores para transmitir para a humanidade. E também quero dizer a vocês todos que nós estamos abertos para receber quaisquer pessoas presencialmente ou virtualmente, sem qualquer discriminação, seja ela discriminação política, filosófica, étnica, de gênero. Isso não existe para nós, porque todas essas chamadas categorias não deixam de existir no momento em que a pessoa deixa aqui o seu corpo. Então, já vamos praticar agora, né? Exatamente. Vamos praticar agora. Agora é agora. Tudo é para já. Porque não há mais tempo. Não há mais tempo. Vamos trabalhar juntos. E eu estava dizendo, vou ver rapidamente, dizer que a percepção que eu tive, que a minha mente me mandou, foi a de mãos abertas, mas com apenas as pontas dos dedos se tocando para formar uma grande rede. Esse também é uma das nossas finalidades. Estamos formando uma grande rede de pensamentos, de vibrações, de energias para a proteção deste planeta.
Isso. É Agora isso. a gente tem 10 segundos, gente. Nos vemos na próxima segunda-feira. Beijo no coração com mais um bate-papo com o Ismael. 8 segundos. Um grande abraço para vocês e muito feliz por estar com vocês.